Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai fazer exercícios de força magnética, beleza? Vou fazer algumas análises aqui, né? Relembrar a fórmula, as situações, a regra da mão direita, né? Vamos ver o que aparece aqui para a gente. Na primeira questão que eu trouxe, só para a gente dizer, julgar, né, as afirmativas, se elas são verdadeiras ou falsas, tá? Primeiro ele diz assim: um portador de carga elétrica imerso em um campo magnético sempre fica submetido a uma força devido a esse campo. Bom, vê só, a gente falou disso, né, na aula passada, no vídeo da aula passada. A gente viu que força magnética a gente calcula como sendo o módulo da carga vezes a velocidade dela, vezes o valor do campo magnético, né, no qual ela está inserido, vezes o seno do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor indução magnética, né? E aí a gente viu que se essa carga eletrizada, né, já falou que é uma carga elétrica, então tem carga, e está no campo, existe campo, a gente viu que se a velocidade for zero, não existe força, porque zero vezes qualquer coisa, a força vai dar zero. E a gente viu também que se o seno for zero, né, for 0 grau ou 180 graus, o seno vai dar zero. E aí também não vai existir força magnética. E como ele está dizendo que sempre existe, né, essa afirmativa está falsa. Nem sempre uma carga elétrica imersa no campo magnético vai receber a ação de uma força devido a esse campo, tá? Nesse caso, se a velocidade for zero e o seno for zero, não vai existir essa força. Okay? Então, primeiro já é falso de cara. Segundo ele diz assim: um portador de carga elétrica imerso em um campo elétrico sempre fica submetido a uma força devido a esse campo. Aí já é diferente, né? De uma análise sobre campo elétrico. Vocês devem lembrar, né? Campo elétrico a gente calcula como sendo força sobre carga, né? Uma forma de calcular. Então, eu posso dizer que força elétrica é o campo vezes a carga. Ou seja, para existir força elétrica, né? Botar aqui força elétrica. Para existir força elétrica, basta que tenha campo e basta que tenha carga. Ele está dizendo, uma carga imersa no campo. Tem campo e tem carga, então existe força elétrica. Então, o segundo é verdade, tá bom? Uma análise simples aqui em matemática. Se a gente fizer essa análise aqui, né, na força, para existir força magnética, tem que ter carga, tem que ter velocidade, tem que ter campo e tem que ter um seno diferente de zero, né? Já para o campo elétrico, para existir força elétrica, basta que exista campo elétrico e exista carga elétrica. Então, a carga elétrica dentro de um campo elétrico sempre vai sofrer força elétrica, ok? E terceiro, ele diz: a força magnética atuante em um portador de carga elétrica não modifica o módulo de sua velocidade, porque força e velocidade são perpendiculares. Exatamente. Isso é verdade, né? A gente falou sobre isso. A gente viu que tinha duas possibilidades, né? Quando a velocidade e o campo magnético são paralelos, né? Ou antiparalelos, têm a mesma direção, a gente viu que a trajetória, o movimento descrito pela partícula, né, pela carga, é um movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante. E se velocidade for perpendicular ao campo, a gente viu, né, que vai descrever um movimento circular uniforme. Então, o módulo da velocidade não é alterado, né? Ele muda a direção, o sentido que está lá girando, né? Mas ele tem como movimento circular uniforme. O módulo da velocidade é sempre o mesmo. Ele está dizendo que não modifica o módulo, então é verdade também. Okay? Então seria falso, verdadeiro e verdadeiro. Legal? Mais um, ó. Diz assim: considere as seguintes situações, né? Diz: considere um elétron que se move em um campo magnético. Depois, um próton está nas proximidades de um ímã com velocidade nula, ou seja, velocidade zero. E 3, um nêutron está em movimento em um campo magnético. Ele fala em qual ou em quais delas a partícula citada pode se submeter à força magnética. Então, um elétron que se move em um campo magnético pode estar sujeito à força magnética? Pode, isso é verdade, ele pode estar sujeito. Contanto que o ângulo seja diferente de zero e o ângulo seja diferente de 180, né? O ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Se isso aqui for atendido, ele está sujeito à força magnética, sim. Certo? A gente viu isso aqui. Então, como ele fala, pode, né? Não é certeza de estar, mas pode estar. Um elétron que está dentro do campo magnético pode sofrer força? Pode. Considerando aquelas situações. Ele se move, então tem velocidade, né? Lembrando que força magnética
Módulo de Q vezes B vezes V vezes seno de θ, né? Um elétron tem carga, move-se, tem velocidade. Está dentro de um campo, tem campo. Então, basta que o seno do ângulo não seja zero, né? Ou seja, o ângulo não pode ser 0 grau, nem pode ser 180. Então, esse aqui pode acontecer. 2. Um próton está na proximidade de um ímã com velocidade nula. Ora, se a velocidade é zero, o campo também é zero. A força também é zero, perdão. Se a velocidade é zero, a força magnética também é zero. Ou seja, esse próton não pode estar sujeito à ação de força magnética porque ele tem velocidade nula. Ok? E o terceiro, um nêutron. Nêutron não tem carga elétrica, então se a carga é zero, a força magnética também é zero. Então esse nêutron não pode estar sujeito à força magnética. Então o nêutron não recebe ação de força magnética nesse caso. Beleza? Então, está esclarecendo aí algumas questões teóricas, né? Importante para o conceito ficar mais vivo na nossa mente. Vamos lá. Mais uma questãozinha também embaçado. Leio para vocês aí. Na figura, temos um sistema cartesiano triortogonal, OX, YZ, né? 3 dimensões. Na região existe um campo magnético de intensidade 0,25, então vou botar aqui, ó, fica melhor para a gente ver. Campo magnético 0,25 Tesla. Uma partícula eletrizada com carga 4 vezes 10 a menos 9 coulomb, então ele deu a carga 4 vezes 10 a menos 9 coulomb, é lançada perpendicularmente ao campo. Se é perpendicularmente ao campo, θ 90 graus. Ele deu a velocidade 5 vezes 10 a sexta metros por segundo. Como representado na figura. Está vendo a velocidade na direção Y, tem um campo magnético na direção Z. Aí ele pergunta aqui embaixo, caracterize a força magnética atuante na partícula ao ser lançada. Então, caracterizar é dar o módulo, a direção e o sentido, né? Então, se a gente fizer a regra da mão direita para determinar o sentido, né? A partícula está vindo, direção do meu polegar. Lembre-se, polegar é a velocidade, os outros dedos são o nosso campo magnético, e a força vai sair da nossa mão. Se a carga for positiva, né? A gente viu que carga positiva, a força sai da palma da mão. Se a carga é negativa, a força sai da parte superior da mão, né? Então vamos lá. Tá vindo carga, ó, nesse sentido do meu polegar, na direção da carga. Campo magnético está para cima, na direção Y. Como é uma carga positiva, a força vai sair da palma da minha mão. Então, nesse caso, a força ela vai estar na direção do eixo X, tá? Pela regra da mão direita, a força estaria aqui. Então, já determinamos a direção e o sentido. Vamos determinar o módulo? Então, força magnética é igual a QVB. Professor, e o seno? Quando o ângulo é 90 graus, seno de 90 graus é 1. Então, eu não preciso escrever, porque ficar 1 vezes B é B, né? Então, eu não preciso colocar aqui, quando o ângulo é 90 graus, o seno, tá? A fórmula fica reduzida. Então, vamos lá. Carga 4 vezes 10 a menos 9. Velocidade 5 vezes 10 a menos 6. E o campo magnético 0,25. Então, só fazer as contas. 4 vezes 5 vai dar 20. A velocidade do expoente é positivo, tá? É 10 elevado a 6. Ok? Botei menos 6, mas é 6. Está aqui positivo, tá? Então, 4 vezes 5, 20. Multiplicação de potência de mesma base. A gente repete a base, somos expoentes. Menos 9 mais 6 dá menos 3. Vezes 0,25. 20 vezes 0,25, ó, multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4, tá? Então, 20 dividido por 4 dá 5. Vezes 10 elevado a menos 3 newtons, unidade medida de força. Pronto, a gente determinou o módulo, 5 vezes 10 é menos 3 newtons, e determinou a direção e o sentido, caracterizando assim a força magnética para essa situação. Ok? Mas, vamos lá, próximo. Um elétron é lançado com velocidade de módulo 3,2 vezes 10 a 4 metros por segundo. Então, velocidade 3,2 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo. Perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme constante de 9,1 vezes 10 a menos 6 Tesla. Então, beta 9B,
9,1 vezes 10 a menos 6 Tesla. Ele disse que é perpendicularmente, então o ângulo entre velocidade e o campo é de 90 graus, tá? Informação é sempre importante. Sendo a massa do elétron 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos, e sua carga 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, o módulo de sua carga, caracterize a trajetória descrita por ele. Suponha que a força magnética seja a única atuante no elétron. Então, gente, vê só. A gente viu na aula passada. Lancei um elétron com velocidade perpendicular ao campo magnético. Quando a velocidade é perpendicular ao campo magnético, ele vai descrever trajetória circular, né? Descrevendo um movimento circular uniforme, né? Se ele é paralelo, se ele é lançado paralelo ao campo, mesma direção, ele vai descrever um movimento retilíneo uniforme. Quando ele é lançado perpendicularmente, ele vai descrever uma trajetória circular, realizando um movimento circular uniforme, tá? Quando ele pede para a gente caracterizar a trajetória, a gente já disse que ela é circular. Para terminar de caracterizar, a gente tem que dizer quanto vale o raio dessa trajetória, tá? E a gente já viu, né, na aula passada, que o raio desse movimento, né, a gente calcula como sendo massa, velocidade, sobre Q, módulo de Q, vezes B. Então, o nosso raio vai ser, a massa foi dada, 9,1 vezes 10 a menos 31. Velocidade também foi dada, 3,2 vezes 10 a quarta, sobre módulo da carga, 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes o valor do campo, que é 9,1 vezes 10 a menos 6. E aí a gente pode resolver o raio, né? Então, a gente pode simplificar aqui, ó, 9,1 com 9,1. Ficou fácil. Em cima ficou 3,2. Multiplicação de potência da mesma base. A gente repete a base, soma os expoentes. Menos 31 mais 4 vai dar menos 27. Né? Embaixo vai ser 1,2 vezes 10 a menos 19 vezes 10 a menos 6, dá 10 a menos 25. Ok? 3,2 dividido por 1,6 dá 2 certinho. Divisão de potência de mesma base, a gente repete a base, subtrai os expoentes. Fica menos 27 menos 25, fica menos 27 mais 25, ou seja, dá menos 2. Então, isso R é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Tá certo? Tá. Mas, se quiser deixar mais bonito, pode deixar isso aqui, 10 a menos 2, né, centímetros. Então, isso aqui são 2 centímetros. Então, esse elétron aí, ó, vai descrever uma circunferência, vai ficar girando lá dentro desse campo magnético, né? Um raio que tem 2 centímetros. Ok? Vamos para o próximo. Considere uma região onde o campo gravitacional tem módulo 10. G 10 metros por segundo ao quadrado. O elétron, movendo-se nessa região, com a velocidade de, vou botar aqui, ó, velocidade 2 vezes 10 a terceira metros por segundo, né? Penetra no campo magnético uniforme e constante. Então, ele deu o G, 10 metros por segundo ao quadrado, e deu o B, que é o campo magnético, que é 2 Tesla. São perpendiculares. Perpendicular. Mais uma informação importante. 90 graus. Calcule os módulos das forças magnética e gravitacional atuantes no elétron nessa situação e compare os dois valores. Então, ó, força gravitacional é a força peso, tá? É simplesmente massa vezes gravidade. Ele deu a massa do elétron, 9,1 vezes 10 a menos 31. Deu o valor de G, 10. Então, o peso, que é a força gravitacional, vai ser 9,1. Multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base, somos expoentes, menos 31 mais 1, vai dar menos 30, unidade de medida de força, newtons. Então, força-peso, 9,1 vezes 10 a menos 30 newtons. Força magnética, módulo da carga, vezes velocidade, vezes o módulo do campo, né? Você fala, e o seno? Mais uma vez, quando o ângulo é 90 graus, a gente não precisa botar o seno. Então, a gente vai ter que a força magnética será a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19, foi dado aqui, ó. Velocidade também ele deu lá em cima, 2 vezes 10 a terceira, e o campo, 2. Então, a gente vai ter força magnética, vai ser 1,6 vezes 2, 3,2. 3,2 vezes 2, 6,4. Multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes, né?
e somos os expoentes, perdão. Menos 19 mais 3 vai dar menos 16 newtons. Tá? Pronto, calculamos as duas. Okay? Para a gente comparar, a gente divide. Né? Eu faço força magnética dividido pelo peso e vejo quantas vezes a força magnética é maior que o peso. Por exemplo, se essa divisão der 2, quer dizer que a força magnética é 2 vezes maior que o peso. Se ela der 5, quer dizer que ela é 5 vezes maior que o peso. Ou, se ela der 1 sobre 2, quer dizer que o peso é 2 vezes maior que a força magnética. Tá? Então, eu divido as duas, vejo o número e eu tenho uma relação entre elas. Tá? Então, se a gente dividir aqui 6,4 vezes 10 a menos 16, dividido por 9,1 vezes 10 a menos 30, se a gente fizer isso aqui rapidinho, a gente vai ter... Isso aqui vai ser da ordem de 7, aproximadamente, tá? 7 vezes 10 elevado a 13 vezes. Então, quer dizer que a força magnética, ela é muito mais intensa do que a força-peso, né? Para esse caso, né? Ok? Então, ó, a força magnética aqui, ela deu 7 vezes 10 a 13 vezes mais intensa do que a força gravitacional, que é a força-peso. Beleza? Então, esse número não precisava a gente botar, só para a gente ter uma noção, né? Ele pediu para comparar, e a força magnética, ela é muito maior do que a força gravitacional. Ok? Tem mais uma? Vamos lá. A figura mostra duas trajetórias. Mostra as trajetórias, duas não. A figura mostra as trajetórias seguidas por 3 partículas. Um elétron, um próton e um deutério, tá? Uma partícula aí diferente. Lançadas no mesmo ponto O. Então ele vem aqui, ó, pegou essas partículas e lançou dentro de um campo magnético. Tá vendo o campo magnético que está entrando, né? Aí ele continua. É perpendicular, né? Ele fala perpendicular, de indução do campo magnético, tá? Então o que é que a gente sabe? Que a gente lança uma partícula eletrizada dentro de um campo magnético e essa partícula, a velocidade dessa partícula é perpendicular ao campo, como ele diz, essa partícula ela vai descrever movimento circular, né? Vamos lá. Ele fala, quais são, respectivamente, as trajetórias descritas pelo próton, pelo deutério, que é uma partícula constituída de um nêutron e um próton, e do elétron. Então, ele lançou 3 partículas, um próton, um nêutron, um próton, um elétron e um deutério. Né? Ele quer saber, a trajetória A é de qual, a B é de qual e a C é de qual. Então, ó, o que a gente precisa saber? Ó, a gente tem um elétron, a gente tem um próton e a gente tem o deutério. Deutério nada mais é do que um próton mais um nêutron. Isso quer dizer o quê? Que a carga dele é igual à carga do próton, né? A carga do nêutron é 0. Então, se ele é próton mais nêutron, a carga dele é a própria carga do próton. Só que a massa é a massa do próton mais a massa do nêutron. Então, ele é uma partícula, né, mais pesada, porque ele vai ter a junção da massa do próton e a massa do nêutron, tá bom? Então, essas informações que a gente tem. E, consequentemente, se o próton é positivo, a carga dele é positiva. Vamos lá, vamos usar a regra da mão direita e a gente vai saber quem sobe e quem desce, né? Quem vai para cima, se são os positivos ou os negativos. Então, vamos lá. Então, a gente tem o campo entrando na tela, né? Nesse sentido, e a velocidade para a direita. Então, as cargas positivas, a força sai da palma da mão. Então, as cargas positivas, elas vão para cima. E as cargas negativas, elas vão para baixo, saindo da parte posterior da mão. Né? Então, a gente já sabe de cara que o elétron, que é o único negativo aqui, ele descreve a trajetória C, ele vem para baixo. E o A e o B, uma é o próton e a outra é o elétron. E a outra é o deutério, né? Justamente pela regra da mão direita. Ok? Então, agora a gente precisa saber. O A é o próton ou o A é o deutério? Como é que a gente vai saber isso? O B tem uma trajetória que tem um raio maior do que o A, concorda? Então a gente tem que saber a relação do raio. Qual a fórmula do raio? Massa vezes velocidade sobre carga vezes campo. Né? Ó, eles são lançados com a mesma velocidade, estão dentro do mesmo campo e têm a mesma carga, né? A carga do próton é igual à carga do deutério. Só que a massa é diferente. A massa do deutério, ela é maior do que a carga do próton. Ela é a soma do próton mais do nêutron. E observe, raio é proporcional à massa, né? Quanto maior a massa, maior o raio.
né, diretamente proporcional. Então, se a massa do próton é menor, o raio dele vai ser menor. Então, o próton descreve a trajetória A. E o deutério descreve a trajetória B, de raio maior por ter uma massa maior. Tá? Então, a gente conseguiu resolver aí, ó, descobrir qual é a trajetória de cada um deles, utilizando a regra da mão direita e a relação entre raio e massa. Beleza? E por fim, por último, né, para a gente encerrar, e assim, ó, mais uma vez, o deutério é uma partícula constituída por um nêutron e um próton, descreve trajetória circular de raio 10 centímetros. Então, ó, primeira informação, raio 10 centímetros, que é 0,1 metro ou 1 vezes 10 a menos 1 metro, né? Você pode escrever dessa forma aqui. Então, vamos lá. O deutério descreve trajetória circular de raio 10 centímetros no campo magnético de unição uniforme constante de intensidade 2 Tesla. Então, beta B, que é o campo magnético, 2 Tesla. Sendo a massa e a carga elétrica do deutério, respectivamente, iguais a massa 3,4 vezes 10 a menos 27 quilos, e sua carga é igual à carga do próton, né? Do elétron, só que positivo, né? Então a carga dele 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E supondo que a única força que está atuando nesse momento é a força magnética, ele quer que a gente determine a letra A, sua velocidade. Ó, eu quero velocidade e tem informação de raio. Qual a fórmula do raio? A gente acabou de falar, né? Massa, velocidade, módulo da carga, vezes o campo magnético. Então, se a gente quer velocidade, a gente isola a velocidade, vai ser R vezes módulo de Q vezes B. O M que está multiplicando passa dividindo. Olha só jogar os valores. O raio em metros, né? 1 vezes 10 a menos 1. O módulo da carga, 1,6 vezes 10 a menos 19. E o módulo do campo magnético, 2. Embaixo a gente tem a massa, que é 3,4 vezes 10 a menos 27. Então vamos fazer essa continha, né? 1 vezes 1,6 é 1,6. 1,6 vezes 2, 3,2. Multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base, somos os expoentes. Menos 1 mais menos 19 vai dar menos 20. Embaixo dividido por 3,4 vezes 10 a menos 27. Continuar. Vamos fazer o seguinte, ó, fica 3,2 vezes 10 a menos 20. 10 a menos 27 sobe, a gente pode inverter o sinal, ou fazer direto, não. Fazer direto que é melhor. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes, né? Fica menos 20, menos 27. Ou seja, fica menos 20 mais 27, que dá 7 positivo. Então fica 3,2 vezes 10 elevado a 7 sobre 3,4. Vou escrever assim, ó. Eu tiro a vírgula, fica 32 vezes 10 elevado a sexta, dividido por 3,4. Tá? Se você fizer essa conta, isso vai dar aproximadamente 9,4. 3,2 dividido por 3,4 vai dar 32 dividido por 3,4 vai dar aproximadamente 9,4. E você repete a potência 10 a sexta, unidade medida de velocidade, metros por segundo. Ok? Vamos lá. Tem mais uma, né? Vamos pegar uma página em branco. Letra B, ele quer um intervalo de tempo para percorrer uma semicircunferência. Olha, intervalo de tempo para percorrer uma circunferência é o período. Mas como é uma semicircunferência, o que ele quer é que a gente calcule o período dividido por 2. Tá? Então, o tempo que ele quer que a gente calcule é metade do período, porque ele só quer o tempo para percorrer uma semicircunferência. Né? A gente já viu, né, na vídeo da aula passada, que a gente pode calcular o período como sendo 2πm dividido por módulo de Q vezes campo magnético, dividido por 2, né? Do 2 do semi, né? O período é só esse aqui de cima. Né? E aí a gente tem que é 2πm sobre módulo de Q vezes B, divisão de fração, a gente repete a primeira, que é o período, multiplica pelo inverso da segunda, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, cancelo 2 de cima com 2 embaixo, e a gente vai ter que o tempo para uma semicircunferência é πm sobre módulo de Q vezes B. Pi, ele mandou usar 3,14, perdão. A massa foi dado, né, ó, 3,4 vezes 10 a menos 27. 3,4 vezes 10 a menos 27. A carga é 1,6 vezes 10 a menos 19.
e o campo magnético é 2. É só conferir se é isso mesmo. 2, ok. Então, fizer essa conta aqui, ó, rapidinho. Parte de cima, 3,14 vezes 3,4. Então, a gente vai ter que esse intervalo de tempo, ali em cima vai ser 10,676 vezes 10 elevado a menos 27. Embaixo eu tenho 1,6 vezes 2, que dá 3,2. E a gente repete o 10 a menos 19. Então, a gente tem que dividir isso. 10,676 dividido por 3,2 vai dar aproximadamente 3,3. E aí, divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Menos 27 menos 19 vai ter menos 27 mais 19, que vai dar menos 8, né? Unidade de medida de tempo, segundos. Então, esse deutérium aí, ó, leva esse tempo aí para percorrer metade da circunferência, 3,3 vezes 10 elevado a menos 8 segundos. Beleza, gente? Então, para isso que eu queria fazer com vocês hoje são esses exercícios para vocês praticarem, ficarem com esse conteúdo bem gravado na mente, tá? Próxima aula a gente continua. Até a próxima. Tchau, tchau.